o registrador que entrou, né, o titular que assumiu o concursado, ele vai ter direito de receber desse responsável anterior toda a diferença entre o que foi recebido do usuário e o ato que ele já praticou, que nesse caso foi a habilitação. Mas vejam, tem um agravante. Ficou tranquilo em relação, eu posso consultar no livro de depósito prévio, os valores do depósito prévio eu tenho que repassar, certo? Se ainda não tirou do depósito prévio, mas praticou no dia o ato, vai lançar no depósito prévio a saída e a entrada no diário do caixa auxiliar, perfeito? Mas tem ainda um porém para complicar. Nós utilizamos o selo eletrônico, e esse selo eletrônico, como que ocorre o controle dos atos praticados para se fiscalizar se está sendo recolhida a taxa de fiscalização judiciária da maneira correta. Existe um sistema do Tribunal de Justiça, todos os dias, até o meio-dia do dia seguinte, o ato que eu pratiquei hoje, eu tenho que enviar eletronicamente para a corregedoria até o meio-dia do dia seguinte. Então, todos os atos que eu for praticando, eu vou enviando para a corregedoria e são selos eletrônicos de acordo com o selo que eu utilizei, com o código do ato que eu utilizei, com o código de tributação que esse ato tem. Tudo isso é feito dentro do nosso sistema para receber os selos eletrônicos e para encaminhar esses selos eletrônicos para a corregedoria. Essas informações permitem com que a corregedoria nos faça um cálculo, tudo dentro do sistema, de quanto que aquele serviço tem que pagar de taxa de fiscalização. Esse fechamento do valor de taxa, ele é feito semanalmente e são datas fechadas. Nós temos 4 períodos durante o mês, o período que começa no dia 1º e vai até o dia 7. Aí o outro período começa no dia 8 e vai até o dia 14. Aí o outro vai do dia 15 até o dia 21. E o outro vai do dia 22 até o último dia do mês, independente de quantos dias o mês tenha, tá? Então, são 4 períodos. Se, eu disse que o primeiro período é do dia 1º até o dia 7, tá? E se a transmissão do acervo for aqui no dia 5, no meio do período, tá? E aí, eu tenho que o registrador Joaquim, o interino, ele praticou a habilitação durante esses 5 dias aqui do início do mês, tá? Só que aí fez a transmissão do acervo e fez o acerto de acordo com o livro de depósito prévio e aí acertou com o novo delegatário toda a questão de emolumentos, porém, quando ele praticou a habilitação, ele recebeu valores de emolumentos, mas esses valores têm aí incluída a taxa de fiscalização, o valor do recomp, os valores dos impostos eventualmente existentes, por exemplo, o ISS-QN, né? Então, o que acontece? Esses valores dos que são de repasse obrigatório, que estão embutidos nos emolumentos, esses valores precisam ser repassados para quem efetivamente irá pagar a guia com esses valores. Não é isso? Então, na hora da transmissão do acervo, é preciso ter como foco não só os emolumentos pelos atos que já foram requeridos, mas também como pode ser que tenha um período que ainda não tenha fechado de pagamento, né, de repasse da taxa de fiscalização judiciária, e tem o recomp 5,66%, todos esses valores têm também que ser acertados com o antigo responsável para que, no momento do vencimento da guia referente àquele período de 5 dias, por exemplo, lá das práticas dos atos pelo responsável anterior, para que se tenha o valor referente a essa taxa de fiscalização dentro do serviço na hora de pagar. Porque na hora de pagar não vai adiantar falar, olha, eu vou pagar a taxa de fiscalização só do dia 5 até o dia 7. Não existe isso, o período é de 1 a 7. Então, tudo que foi praticado entre 1 e 5 pode ser pelo outro lá. Se eu, novo titular, não me ative a isso e não acertei a taxa de fiscalização Recomp ISS referente a esse período, eu não vou ter outra oportunidade, vou receber as guias e vou ter que pagar. Eu não posso abater, porque a minha responsabilidade o meu direito é receber isso contabilizando no momento da transmissão do acervo, tá bom? Então, é isso que o provimento 367 trouxe
de diferente. Ele trouxe de forma expressa para que se tome cuidado na hora da transmissão do acervo e se faça esse cálculo. E é não só dos emolumentos, mas também dos tributos que estão envolvidos ali na prática desse ato, tá? Além disso, gente, além desses provimentos, né, que a gente viu, 358, 59, 362 e 367, nós temos algumas alterações, como nós dissemos, de ordem legal e no âmbito federal, que nós queremos aproveitar aqui a atualização, esse momento de atualização do Código de Normas e trazer essas disposições que não foram faladas na aula de registro civil que já foi gravada, tá? Que vocês já devem ter aí acesso a elas. Uma das mudanças foi a Lei 13.811 de 2019. Gente, essa lei gerou muita polêmica. Por quê? Nós tínhamos disposição no Código Civil, artigo 1520, que a idade de núbio é 16 anos, porém, era possível ocorrer o casamento com autorização judicial em duas hipóteses na sua redação inicial. Para se livrar de pena criminal, né, de cumprimento de pena, ou em caso de gravidez. Cumprimento de pena, essa excludente, ela foi retirada do Código Penal, então não existia mais isso, tá? Estava lá ainda no 1520, mas já era totalmente inaplicável. Mas ainda existia a questão da gravidez, ou seja, se tem gravidez envolvida, se a mulher está grávida, o juiz poderia autorizar esse casamento, tá? Aí, essa Lei 13.811 alterou só o artigo 1520 e disse, olha, não pode casar fora da idade núbio de jeito nenhum. Tirou essa exceção de que o juiz poderia autorizar caso tivesse gravidez. Com isso, ninguém casa com menos de 16 anos, com 16 anos incompletos, porque 16 anos é a idade núbio, tá? Essa é a primeira impressão na leitura dessa Lei 13.811. Porém, ela só fez isso, só retirou essas exceções ao 1520, tá? Porém, gente, essa lei não alterou outros artigos que também disciplinam os casamentos fora da idade núbio, e aí, com isso, fez com que a alteração ficasse inaplicada. Ficasse, na verdade, ela não vai ser aplicada da forma como o objetivo da lei era, tá? Por quê, gente? Olha só. Ele não mexeu no artigo 1550 do Código Civil, não mexeu no artigo 1553 do Código Civil, e aí, com isso, os casamentos, mesmo que a gente observe o 1520, o casamento vai continuar sendo anulável. Se ele for realizado, e não obstante ter, né, ter essa regra de que não pode casar fora da idade núbio, se porventura isso for concretizado, alguém casar com 15 anos, mesmo com ordem judicial, esse casamento ele não é nulo, ele é anulável. E aí, sendo anulável, nós sabemos que tem que ter provocação de uma pessoa legitimada. E aí, quem são os legitimados a fazer isso? O próprio cônjuge, se ele não quiser, né? Ou um representante por ele, tá? Então, essas pessoas legitimadas que têm que arguir para que seja considerado anulado esse casamento, e aí tem que entrar com processo judicial, etc. Isso não foi alterado. Então, significa que, se porventura esse casamento for realizado, ele vai poder surtir efeitos, e aí, mesmo se tiver ultrapassado, se não tiver sido anulado, se ultrapassar a idade e a pessoa já passa a estar na idade núbio, ou seja, completou 16 anos, eles podem confirmar esse casamento. Isso também não foi alterado. E essa confirmação do casamento faz com que ele não possa mais ser anulado. E aí, como ele não é nulo, ele é anulável, essa confirmação ela vai fazer com que esse casamento tenha pleno valor. Tá bem? E além do mais, né, gente, mesmo que se fosse
se tivesse disposição de ser nulo, é aquilo, né? As nulidades não se aplicam ao direito de família. Então, tem vários dispositivos que dão garantias à validade desse casamento fora da idade núbio e o artigo 1520 não se preocupou, não observou, né? E aí, com isso, nós não podemos falar que o